Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, você que nos assiste nesse momento, eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus, aos irmãos aqui da igreja, Primeira Igreja Batista em Rio Ponte, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Também aqueles que não são daqui, eu gostaria de mandar o meu abraço especial para você. Hoje a gente vai compartilhar uma meditação, uma palavra, uma mensagem da Palavra de Deus e logo após eu vou compartilhar uma música, um hino, como um fechamento para esse nosso breve, simples e pequeno culto. E hoje eu gostaria de pensar a respeito de planos, exatamente, planos, planejar. Você já parou para pensar como nós planejamos muitas vezes a nossa vida? Bom, para nos guiar a respeito desse tema, a gente precisa ir para a Palavra de Deus e eu quero que nos conduza aqui nesse momento um texto de Tiago capítulo 4, dos versículos 13 até o 15. Tiago 4, do 13 ao 15, a Palavra de Deus nos ensina sobre planos. E diz o seguinte, Tiago 4, a partir do 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pois bem, hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse tema, os planos, como nós planejamos. E será que a maneira como nós planejamos é a maneira correta, é a maneira que a Bíblia nos ensina? Pois é, quando a gente fala em planejar, existem pessoas que pensam e fazem planos para tudo, cada detalhe da sua vida. Por outro lado, tem aquele pessoal lá que não faz plano, que pensa assim, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a música popular, né? Não, deixa plano, isso não é assim, a gente tem que seguir a vida. Bom, pensando a respeito disso e olhando para o texto, antes de falarmos sobre planejar ou não, nós precisamos entender uma verdade. Você que talvez, como eu, gosta de planos, a gente precisa analisar como muitas vezes nós os fazemos. Como nós planejamos. O versículo 13, ele vai nos dizer, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Bom, apesar de Tiago não usar a palavra planos aqui, você não viu isso, ele não fala sobre planejamento, sobre planos, planejamento estratégico. Embora ele não fale a palavra, é óbvio que Tiago está falando sobre esse tema. Né? Está falando, você está pensando em ir para outra cidade, está pensando em trabalhar, em ganhar dinheiro hoje ou amanhã, ele vai dizer. Está falando sobre plano. Planejar, segundo o dicionário, é elaborar um plano ou uma planta de alguma coisa, né? Um projeto, organizar plano ou roteiro de algo, né? Programar. Bom, nós fazemos planos para várias áreas, né? Se você gosta de se organizar financeiramente, você faz um plano, que a gente pode chamar de orçamento familiar, né? Você planeja lá, coloca no papel quanto você ganha, né? Quanto você vai gastar, quanto você vai economizar, onde você vai investir. Isso é um planejamento financeiro, né? Bom, nós podemos fazer planejamentos familiares, não é assim? Quantos filhos eu vou ter? Né? Nós precisamos viajar como casal, como família. Como é que a gente vai se planejar? Como vamos nos planejar para economizar para que possamos fazer esta viagem? Né? Ou ainda tem muitas empresas ou até mesmo igrejas que fazem seu planejamento estratégico. Né? Como é que eu vou estar, aonde nós vamos estar daqui a 10 anos? O que a gente deseja? Aonde a gente deseja chegar como empresa ou como igreja? O que a gente vai fazer durante esse tempo para chegar nesse alvo? Né? Um planejamento estratégico. Bom, uma verdade que a gente pode concluir, chegar, apenas observando a vida, é que quando nós não planejamos, nós sofremos. Como assim? Né? Como assim? Por exemplo, olha para a situação do brasileiro. Né? O brasileiro é um povo muito alegre, muito descontraído, mas na sua maioria é um povo muito endividado também. Muitas vezes a falta de um planejamento financeiro
faz com que as pessoas sofram na sua vida financeira. Comprem o que não precisam, ou comprem ou gastem mais do que recebem. Falta de planejamento leva as pessoas a dívidas, muitas vezes a falência, a desorganização, a falta de alcançar sonhos. Sim, muitas vezes a falta de planejamento nos leva a isso. Bom, mas esses versículos são uma verdade para aqueles que planejam, para aqueles que gostam de planejar, aqueles que gostam de pensar a respeito do futuro e pensar como é que eu vou chegar lá, né? O que eu posso fazer, como é que eu posso organizar a minha vida de uma maneira melhor. Os planos, eles são bons, eles ajudam a organizar a nossa vida, mas, e aqui está o alerta do texto, eles se tornam maus quando nós fazemos os nossos planos sem analisar a vontade de Deus. E esse é o versículo 13. Ó, vocês que dizem, nós vamos fazer isso, aquilo, ganhar dinheiro, vão para aquela cidade. E aí vem o versículo 14. E o versículo 14 vai ajudar a gente a analisar a nossa própria vida, a mergulhar numa realidade humana. Que realidade é essa? Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, apesar de ser realmente importante planejar a nossa vida, a experiência da vida da humanidade nos mostra isso, nós pecamos quando planejamos tentando assumir o controle da situação. Quando a gente acha que tem tudo sob controle, tem tudo planejado e está tudo dentro dos meus planos e tudo vai dar certo porque eu planejei, porque eu decidi e eu tracei o meu futuro. Quando a gente começa a pensar assim, o orgulho começa a tomar conta da nossa vida, do nosso coração, e a gente esquece de depender do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, planejar sem buscar a vontade de Deus é tão prejudicial, ou até mais prejudicial do que não planejar. Então, não planejar é ruim. Agora, planejar sem buscar a vontade de Deus para a nossa vida é ainda pior. E Tiago vai nos lembrar isso com uma realidade muito dura e que a gente muitas vezes não gosta de pensar. Eu gosto de imaginar, né, como se Tiago estivesse na nossa frente, olhando nos nossos olhos e falando com a gente. Né? E talvez ele diria assim, gente, vocês estão aí pensando a respeito do futuro, do amanhã, de como é que vão arranjar riquezas, a juntar coisas. O que vocês estão pensando? Planos, planos e mais planos? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. A vida é muito curta. Eu imagino o Tiago falando assim com a gente. E quando o Tiago vai falar que a vida é curta, com o que ele vai nos comparar? Você percebeu? Ele vai nos comparar com a neblina. E essa palavra neblina no grego, ela pode significar neblina, ela pode significar fumaça e ela pode significar o vapor. E o que esses três elementos eles têm em comum? A neblina, a fumaça e o vapor. A gente mora aqui numa região montanhosa, no interior de Domingos Martins. E alguns dias você acorda de manhã cedo, muitas vezes o sol nem saiu, você vê que tem uma neblina cercando, uma cerração cercando a vila que a gente mora. Mas o que acontece? Depois de alguns minutos, talvez algumas horas, isso simplesmente some, desaparece, não está mais lá. Ela dura minutos, horas. O que acontece com a fumaça? Quando você vê uma fogueira, você segue com os olhos a fumaça, você vai vendo ela, daqui a pouco aquela fumaça se dissipa, o rastro da fumaça vai sumindo no ar. Mesma coisa quando você bota uma água para ferver, você vê aquele vapor e você segue com os olhos, de repente ele não está mais ali, ele some. Essas figuras, elas são passageiras, elas se dissipam logo, rapidamente. E essa é a comparação que Tiago está falando aqui, colocando na ideia de planos. A gente está fazendo planos, e estamos esquecendo de uma verdade. A nossa vida é breve, a nossa vida é curta, ela é como a neblina, como a fumaça, como o vapor. E para ilustrar essa verdade, eu quero que você pense comigo no maior deserto de areia do planeta Terra, é o deserto do Saara. E ele tem, segundo as pesquisas, ele tem 9.400.000 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do deserto do Saara, é a extensão dele, 9.400.000 quilômetros quadrados. Você imagina, é muito grande, é muita areia.
Agora, se você pega um grão de areia do deserto do Saara e coloca na tua mão, você olha para aquilo, não é nada. Segundo o que eu pesquisei, um grão de areia ele tem de 0,12 a 0,25 milímetros de diâmetro. Não é nem 1 milímetro, é uma fração de 1 milímetro, um grãozinho de areia na palma da mão. Não é nada. Pois bem, por que eu estou usando essa comparação? Deserto do Saara, um grão de areia. Assim somos nós. A eternidade que se apresenta adiante, o futuro, céu para os que creem em Cristo, inferno para os que rejeitam a Cristo. Essa eternidade é como o deserto do Saara à nossa frente. É uma imensidão, é muita areia. Agora, o tempo que a gente vive aqui, você pode dizer, não, mas 80 anos, 90 anos, 100 anos, a medicina está avançando, qualidade de vida é melhor, a gente vai viver mais. Esses anos são como um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia na imensidão do deserto do Saara. A nossa vida é como esse grão de areia. O jeito como nós vivemos aqui, o que fazemos aqui, esse tempo, esses anos que para nós parecem tantos, não são nada diante da eternidade. Agora, as decisões que nós tomamos nesse grãozinho de areia que é o tempo aqui, elas vão definir o nosso futuro na eternidade. E é sobre isso que Tiago está nos ensinando aqui. Os nossos planos nesse tempo muitas vezes se concentram apenas nestes anos que nós vivemos aqui e deixamos de fora nos nossos planos toda a eternidade, todo o deserto do Saara. E esquecemos que um dia estaremos lá. E se Deus não estiver nos nossos planos, na eternidade, nós estaremos condenados, longe do Senhor, longe de uma vida com Deus. Então, diante da eternidade, a nossa vida é como neblina. É como neblina. E entendendo essa realidade, essa verdade, nós podemos planejar da maneira correta. Como nós devemos planejar? Como nós devemos planejar? E o versículo, próximo versículo, versículo 15, ele vai nos ensinar, ele nos diz o seguinte: ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Talvez a pergunta que nos guia no versículo 15, na meditação desse versículo, é a seguinte: aonde está Deus nos teus planos? Aonde Deus está nos teus planos? Para um minutinho agora e pensa nos planos que você tem para os próximos anos. Eles incluem Deus, incluem a vontade de Deus? Muita gente pega esse versículo 15 e usa ele como uma frase pronta, né? Como um mantra. Né? O que é um mantra? É uma frase ou uma canção curta que você repete várias vezes e aquilo tem um poder mágico. Né? Ou ele vai te levar a um estado de êxtase, né? Um estado além do seu estado normal. Isso é um mantra, é a função do mantra. Tem gente que faz da Bíblia um mantra, que faz desse versículo como se fosse um mantra. Como assim? Eu quero trabalhar no emprego melhor. Bom, para mim, para isso dar certo, para eu ir para o emprego melhor, eu tenho que colocar no final, se Deus quiser. Aí está garantido o meu plano. Se eu não colocar se Deus quiser no final da frase, tá fora. Já conheci gente que usava esse versículo como um mantra. Falava, né? Se Deus quiser, para confirmar o que o texto bíblico diz. Mas não é esse o sentido desse versículo. Repetir as palavras, se o Senhor quiser, não vão garantir sucesso nos planos. E eu digo mais, repetir as palavras, se Deus quiser, mas não viver a vontade de Deus, é hipocrisia. Certa vez eu estava aconselhando um marido, estava em crise com a sua esposa, e ao final da conversa, estavam pensando em divórcio, ao final da conversa, falando sobre divórcio, eles vão ver qual é a vontade de Deus, né? O que Deus vai querer. Qual é a vontade de Deus? Deus deseja o divórcio? Falei para ele, né? O que a Bíblia fala? É óbvio que Deus não quer o divórcio. Você entende? Vamos ver a vontade de Deus, o que Deus quiser, se Deus quiser. Gente, muitas vezes nós usamos isso aqui de maneira errada para embasar as nossas próprias vontades. Se Deus quiser, eu vou ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro para quê? Para alimentar minha ganância? Se Deus quiser, eu vou ter um cargo na igreja. Para quê? Para ser visto pelos outros ou porque você quer trabalhar para Deus? Você está entendendo como muitas vezes, se Deus quiser,
ele se torna uma grande hipocrisia quando nós não estamos interessados na vontade de Deus. Incluir Deus nos nossos planos, esse se Deus quiser, significa conhecer a vontade de Deus. E não apenas saber qual é a vontade de Deus, mas desejar essa vontade para a nossa vida. Se Deus quiser, não tem valor nenhum se eu não quiser a vontade de Deus, ou se eu não quiser aquilo que Deus quer. Portanto, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Agora, uma pergunta mais difícil ainda de responder. Você está disposto a abrir mão da tua própria vontade ou de coisas que você tem feito e vivido na sua vida para que a vontade de Deus possa ser feita em você ou através de você? Quando existe essa disposição na nossa vida de abrir mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus, a gente começa a viver aquilo que Tiago está nos ensinando a respeito de planos. Se é da vontade de Deus, eu faço. Agora, se não é da vontade de Deus, eu abro mão. Eu não quero isso para a minha vida. Esta é a verdade. Nesse se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Agora, uma palavra no versículo 15 me espanta. Ao mesmo tempo que chama atenção, me espanta. Porque complementando a ideia do vapor que ele diz no versículo 14, Tiago vai falar, olha, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Viveremos. Mais uma vez, Tiago reforça a verdade de que a nossa vida é muito breve. Se Deus quiser, nós viveremos. Ou seja, eu não sei. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui. Eu não sei se daqui a 1 hora eu estarei vivo ou não. Eu não sei se daqui a 1 ano eu estarei nesse lugar ou não. Eu não sei se amanhã eu terei os meus familiares comigo ou não. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. O futuro pertence a Deus. E diante dessa verdade sublinhada aqui no versículo 15, da nossa vida ser muito breve e curta, você não pode esperar para fazer a vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus e para viver essa vontade. A vontade do Senhor precisa ser obedecida na sua vida hoje, agora, nesse momento. E para ilustrar isso, conta-se uma história fictícia que circula na internet. Uma história de um menino. Ele era um jovem, uma criança. E o Senhor Jesus chegou diante desse menino enquanto ele jogava a bola e disse, você me dá seu coração, menino? Ele disse, não, Jesus, agora estou muito ocupado, estou jogando bola. Volta quando eu for jovem, que daí eu te dou meu coração. Alguns anos mais tarde, Jesus volta. E agora ele é um jovem, aquele rapaz é um jovem. E Jesus disse, jovem, você me dá o seu coração? Ele diz, não, Jesus, agora eu estou ocupado. Eu tenho uma vida social, eu preciso ir para a balada, preciso ir para o forró, preciso ir para a vida na noite, namorar, né? Me divertir. Depois que essa época passar, aí eu te dou meu coração. O Senhor Jesus foi embora. Depois de alguns anos ele volta e encontra agora um homem casado. E Jesus faz a mesma pergunta, você me dá seu coração? E aquele homem disse, Jesus, agora está complicado, agora eu casei e eu não tenho muito tempo, eu preciso trabalhar. Eu tenho filhos pequenos, esses filhos vão crescer, vão estudar, vão para a faculdade, eu preciso juntar dinheiro para poder pagar e sustentar minha família e investir no futuro dos meus filhos, não tenho tempo. Volta mais tarde, daqui uns anos, Jesus. Jesus vai embora, alguns anos depois ele volta para aquele homem, de novo ele faz a pergunta, meu filho, me dá teu coração? Ele diz, Senhor, agora não dá. Meus filhos já casaram, eles estão cuidando da vida deles, mas eu abri o meu próprio negócio e agora estou investindo em mim. Eu e minha esposa estamos investindo nisso e esse negócio precisa deslanchar. Quando ele deslanchar, o Senhor volta e aí eu te dou meu coração. Jesus vai embora. Esperou, volta novamente aquele homem com cabelos brancos agora. Jesus faz a mesma pergunta, me dá teu coração? E ele responde, Jesus, agora não dá, eu ainda tenho que trabalhar para me aposentar. Daqui a alguns meses eu vou me aposentar. E aí sim, quando eu estiver aposentado, eu te entrego o meu coração. E Jesus foi embora, já entristecido, porque naquela noite aquele homem morreu. Aquele homem deixou essa vida.
E por rejeitar Jesus durante todos os anos da sua vida, no final de tudo, diante do grande julgamento, ele foi rejeitado por Deus. Ele foi para a perdição eterna. Ele partiu para a eternidade sem Deus, porque viveu no tempo sem Deus. Diante dessa história, eu te faço algumas perguntas para encerrar essa mensagem. Você tem deixado Deus fora dos teus planos? Você tem planejado as tuas coisas, da tua família, dos teus negócios, e Deus tem sido deixado de lado? Você tem desejado a vontade de Deus para a sua vida? Você está disposto a abrir mão dos teus planos para viver os planos de Deus na sua vida? Jesus morreu naquela cruz para incluir você no plano de Deus, no plano de salvação de Deus. Você está incluído lá através da morte de Jesus. E hoje eu te convido a colocar a tua vida, os teus planos, os teus sonhos, o teu futuro nas mãos desse Deus. Não deixe para amanhã. Não diga, não, amanhã eu vou servir a Deus, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã eu vou entregar minha vida a Deus. Tome essa decisão hoje. Inclua Deus, o Senhor Jesus, nos teus planos e viva para Ele. E
desejo é que esse Senhor dirija a sua vida e possa abençoar a tua semana. Deixa eu orar encerrando esse tempo de culto. Pai, eu te louvo por cada pessoa que nos assiste nesse momento e quero desejar, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada família. Nos ensina a viver os teus planos, os teus desejos para a nossa vida, para que possamos mostrar ao mundo teu amor como cantamos agora. Que a tua bênção, que a tua graça possa estar sobre vida e família de cada pessoa, Senhor, que ora comigo nesse instante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe.